Hoje, na primeira leitura, nós ouvimos o relato da instituição do Decálogo. Deus dá ao seu povo uma lei, mandamentos que o guiem, palavra de vida, palavra que traz liberdade no Senhor e que liberta da escravidão do pecado. O problema é que, com o passar do tempo, a fé do povo de Israel, não de todo o povo, mas a prática religiosa da maior parte do povo, ficou restrita às práticas da religião, sem, contudo, estar atrelada à observância da lei da santidade. E o culto de Deus tornou-se um culto vazio, sem sentido, sem conteúdo, sem consistência. Hoje, nosso Senhor se depara com esta situação e vê o culto sagrado sendo manipulado em favor do lucro de uma multidão de homens que viviam da renda decorrente do culto oferecido no templo. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Era tempo de grande peregrinação. Os judeus, espalhados pelo mundo inteiro, vinham a Jerusalém e queriam oferecer os seus sacrifícios. E por vários motivos, ali junto ao templo, no pátio dos gentios, eram vendidos bois, ovelhas, pombas. Ali também se fazia o câmbio das moedas. Os animais eram vendidos em primeiro lugar porque era muito difícil trazer animais de longe para serem oferecidos. Era mais prático trazer dinheiro e comprar animais. E então oferecer estes animais em sacrifício. Havia um outro motivo. Muitas vezes os sacerdotes corruptos negavam-se a receber os animais que eram trazidos, como se estes fossem impróprios para o sacrifício. Então os judeus eram obrigados a comprar os animais oficiais do templo, os animais do santuário. E muita gente comprava esses animais. Além disso, era preciso fazer o câmbio das moedas, porque no templo não podiam entrar as moedas impuras, aquelas moedas que tinham a imagem do imperador romano, a ser adorado como um deus, ou então outras imagens de outros ídolos. Estas imagens, cunhadas nestas moedas, não podiam entrar no cofre do templo, não podiam ser aceitas como oferta da parte dos sacerdotes, e, portanto, os judeus precisavam trocar as suas moedas por moedas puras, por moedas oficiais, que eram aceitas no santuário. E também aqui havia muito lucro e muita corrupção. E é então que nosso Senhor, doce e manso, docíssimo e manso de coração, ele que abraçava as crianças, ele que tocava os olhos dos cegos, ele que tocava com carinho os leprosos, ele agora se enche de santa cólera, de santa ira. E aquelas mesmas mãos que tocavam os doentes, aquelas mesmas mãos que abraçavam os pecadores, agora fabricam um chicote de cordas e começam a ser mãos que açoitam. Ele começa a açoitar. E com os seus açoites, ele que um dia seria açoitado, expulsa do templo os vendedores. Expulsa também os bois, as ovelhas, as pombas. Derruba as mesas dos cambistas, espalha as suas moedas, acaba com toda aquela palhaçada. E diz aos vendedores de pombos: tirai isto daqui. Os vendedores de pombos eram os mais exploradores, porque exploravam justamente os pobres, os que só podiam oferecer pombos. E Jesus diz: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Os discípulos então se lembram
do Salmo 69, do versículo 9, que diz: o zelo da tua casa me consumirá. Eles veem o manso Jesus consumido pelo zelo. E como esta palavra deve ecoar hoje no nosso coração? Porque a casa de Deus é a sua igreja. E hoje, com esta palavra, Jesus quer purificar a sua igreja. No meio desta quaresma, Jesus vem à sua igreja com o chicote da sua palavra e açoita, e derruba, e destrói tudo aquilo que não é conforme com a retidão da doutrina e com a santidade da vida. Cumpre-se no meio desta quaresma aquela passagem do profeta Malaquias, Malaquias 3, 1, 2. Eis que o Senhor vem ao seu templo, e quem poderá resistir-lhe no dia da sua vinda? Porque ele é como o fogo do ourives e como a barrela dos lavandeiros, como o sabão dos lavandeiros. Jesus vem hoje com a sua palavra purificar a sua igreja e expulsar para longe dela tudo o que não é retidão de doutrina, tudo o que não é santidade de vida. Então, diante daquele cenário caótico, de mesas derrubadas, de animais espalhados, os judeus perguntam a Jesus. E aqui é a primeira vez que no Evangelho de São João aparece a palavra judeus, os judeus. Daqui para frente, eles vão ser sempre os opositores de Jesus, até o momento em que o levarão para ser crucificado, os judeus. Eles perguntam a Jesus: que sinal realizas para agir assim? E Jesus diz: destruí este templo, destruam esta casa, e eu o levantarei com 3 dias. Os judeus se assustam, se recusam a acreditar. Como assim? O templo levou 46 anos para ser construído, e tu vais levantá-lo em 3 dias. Jesus, porém, falava do seu corpo. O corpo de Jesus era o verdadeiro templo que os judeus iriam destruir e que, no entanto, seria reerguido dentro de 3 dias. Dentro de 3 dias, pela sua ressurreição. Depois da ressurreição, os discípulos lembraram-se desta palavra de Jesus, e aqui diz São João que eles acreditaram nas Escrituras e acreditaram nele. Agora, depois de dizer como é que Jesus reagiu quando foi a Jerusalém, São João nos diz como é que os homens que estavam em Jerusalém reagiram à pessoa de Jesus. Jesus ali realizou muitos sinais, certamente prodígios, e também a pregação da sua doutrina, e muitos começaram a acreditar nele. Mas não adiantava nada. Jesus conhecia os corações e sabia que mesmo aqueles que estavam impressionados com os seus sinais não tinham um coração sincero. Não adianta acreditar em Jesus se Jesus não acredita em mim, se Jesus não vê no meu coração sinceridade e verdade. Se Jesus, que conhece o interior de cada homem, não vê no meu coração um templo onde é prestado a Deus um culto de louvor santo e agradável, um culto de louvor aprazível a Deus, não adianta acreditar em Jesus se Jesus não pode depositar crédito em mim. E, portanto, a pergunta que deve iluminar esta liturgia é esta: eu sou credível aos olhos de Deus? Ou a minha religiosidade é uma farsa e um teatro? A minha vivência religiosa é sincera e honesta? Eu estou de fato vivendo esta quaresma como um tempo de conversão?
Ou eu estou só vindo à missa, rezando a via sacra da boca para fora, participando dos atos de piedade, mas sem querer uma verdadeira mudança de vida. Que nós hoje, vendo estes grandes sinais operados por nosso Senhor, que purificou o templo, nos deixemos também purificar por Ele. Não tenhamos medo do chicote de Jesus, do açoite de nosso Senhor. Ele açoita para o bem. Sua santa ira ainda é bondade. Deixemos a palavra de Jesus falar forte no nosso coração, açoitar-nos e expulsar tudo que é impureza, tudo que é profanação do templo de Deus, tudo que não coaduna com a santidade de vida que Deus espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.